Mas aí seria quase que uma repetição e ainda não terminou. Eu queria até mesmo falar do 31. Aí eu falei, então não vou, não. Falou, não, no 31 não falei ainda. Eu falei, então não vou, né, por aí. Então eu resolvi novamente ah, partir do ângulo da aplicação para nós, mas no sentido ah, da, da sabedoria para nós. Porque lembra que ali, o Provérbios parece que é para os jovens lá do reino e para que eles tivessem sabedoria, coisa e tal. Mas a sabedoria, a meu modo de ver, é como você usa o conhecimento, ok? Então você precisa ter conhecimento e como você usa. A maneira como você usa o conhecimento, a meu modo de ver, eu já falei isso numa das aulas, é no amor, é pelo amor, certo? É pelo amor. Então, você tem um conhecimento, você tem a esperança do resultado da obediência naquele conhecimento. Então, isso é a fé que você tem na esperança do resultado. E aí a fé atua pelo amor. Então, é pelo amor que você vai, então, a fazer com que a sabedoria chegue até você. Mas a sabedoria, novamente, a meu modo de ver, é relacionada com o conhecimento. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais do resultado da sabedoria aplicada aqui para nós, porque o conhecimento é diferente. O conhecimento que eles tinham é o conhecimento da lei. E o conhecimento que nós temos é o conhecimento do próprio Deus trazido para nós por Jesus Cristo. Então, como diz lá em Colossenses, certo? Que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, na verdade, hoje em dia, para nós, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem a ver com a sabedoria, com o conhecimento, com a sabedoria relacionada com o conhecimento de Jesus Cristo. Ok? Então, o importante é a gente entender, para começar, o conhecimento de Jesus Cristo. Aí, então, nós vamos então ter o temor nesse conhecimento, na esperança do resultado sábio que vai ocorrer, ok? Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o temor, depois sobre o conhecimento, depois um pouquinho mais da sabedoria para nós aqui. Se vocês não se importam, eu vou quase que viajar, ok? Vamos dizer assim, aplicando aqui para nós. Aplicando aqui para nós. Porque, a meu modo de ver, vocês sabem muito bem que o Velho Testamento é uma sombra. A meu modo de ver, o Velho Testamento todo é uma sombra, vamos dizer assim, um projeto, uma prévia, vamos dizer assim, de como seria o Novo Testamento. Ok? Então, a gente precisa de trazer o Velho Testamento no Novo Testamento, mas não na forma, mas na essência. Na essência, ok? No, 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 na espiritualidade do Novo Testamento, certo? Ah, o que aconteceria na minha insensatez? E nós sabemos. Mas, por outro lado, o que aconteceria na minha sensatez? Você vê que o livro é sobre isso, o sensato versus o insensato. As duas mulheres, a mulher sensata, a mulher insensata. A mulher sábia e a mulher insensata. Então, na verdade, é como se fosse
uma mistura de temor e tremor. Ok. Mas, a meu modo de ver, nós obedecemos, entendeu? Vamos dizer assim, pelo temor, pela parte positiva. Você não vai obedecer pela parte negativa. Você vai obedecer porque você quer, na verdade, os resultados da sabedoria na sua vida e na vida de todos aqueles que estão relacionados com você, certo? Se você sabe que indo para um lado você vai se dar muito mal e indo para o outro lado você se dá muito bem, não há dúvida que você considera o porquê você não vai para o lado negativo e você vai para o lado positivo, para o lado que vai dar os resultados bons. Fala aí, Afonso. Mãe, boa noite a todos. Nesse caso, então, a parte positiva seriam as bênçãos espirituais, é isso? Sim, sim. Não só espirituais, na semana, um tempo atrás, a última vez que eu substituí, eu apliquei no livro de Efésios, certo? Tendo a ver que somos abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, falei das 4 áreas, como resultado, mas, na verdade, a sabedoria, os resultados da sabedoria, não somente tem a ver com a parte espiritual, tem a ver também com a parte material. Mas é claro que a parte material é um é um resultado também da parte espiritual, porque você vai usar tudo de uma maneira dentro da sabedoria, dentro da Tá. sabedoria. É que semana passada eu não participei, mas é interessante que a bênção espiritual, nós sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais, a bênção física aqui, ela é um bônus, né? Que você está dentro Também, da sim, sabedoria, você está sim. dentro da sabedoria, está dentro do temor de Deus, dentro da sabedoria. Então, quer dizer, as bênçãos físicas, ela é um bônus, né? Sim. Então, também podemos olhar desse jeito, né? Que na verdade é resultado, é resultado também, mas o insensato também pode ter bênçãos, vamos dizer, coisas materiais, né? Mas, na verdade, no contexto global do sábio, certo? Ele tem, porque todos nós temos coisas materiais. Todos nós temos. Basta dizer que nós temos o nosso corpo, que é material, certo? O nosso corpo é físico, né? A gente mora numa casa, certo? A gente tem comida, etc. Então, tem todo mundo praticamente tem. Mas no caso do sensato, no caso do sábio, no sábio, é um pacote inteiro. Então, vamos lá. Então, o temor do Senhor é o princípio. Como eu mencionei naquela minha aula, princípio quer dizer fundamento, início, pode significar o que leva à sabedoria, o que leva ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, se você segue o conhecimento de Deus, você é sábio. Mas é um princípio, é um início, por exemplo, quando somos batizados, quando nos tornamos cristãos, nós nascemos de novo. É como se nós tivéssemos entrado no caminho da sabedoria, ok? É o princípio, vamos dizer, nós já entramos, então estamos no fundamento, no princípio, no início, na direção certa. O Mas o começo de tudo. no começo de tudo. Acontece que logo depois Falando, é preciso que você também continue no caminho da sabedoria.
entendeu? Eu gosto muito daquela expressão lá do apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, 16, 17, que diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, quem está no evangelho está no princípio da sabedoria. Mas, por outro lado, de fé em fé, a sabedoria vai se manifestando. Vai se manifestando, de fé em fé. Então, o princípio, é o fundamento, a base, o alicerce da sabedoria, certo? É o temor. Mas o temor tem a ver com o conhecimento, é claro. E como eu falei, no caso de Provérbios, o conhecimento é o conhecimento que eles deviam ter teriam lá no Velho Testamento, certo? E teria, vamos dizer assim, tendo a ver com a lei de Moisés, os jovens, né? Os jovens sendo sábios, vamos dizer assim, prudentes, para que pudessem até mesmo ser bem ativos no reino, etc, etc, né? Parece que a ideia aqui era, vamos dizer assim, o jovem, né? Entender, é preciso o governo ou a liderança, é preciso ser uma liderança sábia, certo? Inclusive na igreja, claro, a liderança, assim como todo cristão, é para ser sábio, ok? E é claro, basta dizer, por exemplo, que os presbíteros, eles já provaram pela sua família que eles têm sabedoria em conduzir, Então, eles conduziriam a igreja. Agora, no nosso caso, o conhecimento é o conhecimento tendo a ver com Jesus Cristo, certo? Com os ensinos de Jesus Cristo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o temor aí tem a ver com os ensinos de Jesus Cristo. Então, a sabedoria, é, a sabedoria é a maneira, a meu modo de ver, sabedoria é a maneira pela qual você usa o conhecimento, certo? E o conhecimento aqui é o conhecimento divino. Então, é uma sabedoria divina, ok? A meu modo de ver, o sábio é a maneira como ele usa o conhecimento em qualquer área. O mecânico sábio, o professor sábio, o pedreiro sábio, o político sábio, etc, etc. Como ele usa o conhecimento. Mas no caso nosso, nós estamos falando do conhecimento divino. Então, estamos falando de uma sabedoria que vem lá do alto. Imagine só a gente ser sábio de acordo com Deus, de acordo com a divindade, sábio dentro das regiões celestiais, vamos dizer assim, sábio dentro de uma vida, da melhor vida para ser vivida aqui na Terra. Então, aí está como a gente, primeiro, precisamos ter o conhecimento de Jesus, no caso, certo? Analisar bem, verificar, ponderar e agir nesse conhecimento para recebermos exatamente os resultados da sabedoria. Os resultados da sabedoria. Agora, um ponto interessante é que os resultados da sabedoria, eles podem não aparecer na hora, né? Mas eles vão aparecer.
porque não tem como você não receber. Até mesmo no capítulo 1, diz assim, que é o princípio, olha só, no versículo, olha o 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Olha o 7, né? O temor do Senhor precisa de sabedoria, do saber, o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, olha só, tem o louco, atende, irmão. Tem o louco, certo? Tem os loucos. Agora, os loucos, então, quem é que quer ser louco, entendeu? Então, na verdade, até mesmo aqui em Provérbios, está cheio de resultados grandiosos, sábios, por causa da sabedoria, mas dentro do contexto do Velho Testamento. Esse é meu ponto. E nós, então, naturalmente, estamos aplicando e querendo aplicar isso no Novo Testamento. Olha o 2, o 4 e o 6, por exemplo. Diz assim, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha, tá vendo? Acharás o conhecimento de Deus. É interessante, acharás o que Deus tem em mente para nós, o que Deus quer, o caminho abençoado de Deus para nós. Olha o 3,7, por exemplo, diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Okay? Quem é que quer seguir o caminho? Quem quer seguir o caminho mau? Então, olha aí uma coisa positiva. Olha o 9,10, por exemplo. O 9,10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Prudência. A pessoa prudente, certo? Olha o 14,26. Olha o 14,26. Diz, deixa eu lá. O 14,26 diz assim, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Tem o homem forte amparo. Além do homem ser forte, ele tem amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Refúgio para os seus filhos. Quem é que não quer filhos amparados? Quem é que não quer filhos refugiados, protegidos? Entendeu? Mas, novamente, temos que aplicar os ensinos de Jesus, tendo a ver com família, para que a gente possa receber a sabedoria, o resultado da sabedoria, como nós falamos na última vez, Efésios capítulo 4, lá o 5, né, fala da família, parte do 5, parte do 6, da família abençoada. Então, na verdade, as bênçãos, mais um aqui, 14,26, diz assim, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Ok? Então, o ponto, o que eu quero deixar bem claro aqui, inclusive na última aula que eu dei, é que se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
qual é a sabedoria? Qual é o resultado da sabedoria? Qual é o fim? Se é o princípio, tem uma conclusão, tem um fim, entre aspas, certo? Então, toda vez que nós temos temor do Senhor em ensino, em cada ensino de Jesus, certo? Nós vamos colher um resultado da sabedoria. Mas a dificuldade está exatamente, primeiro, em a gente entender um ensino de Jesus. E segundo, em agir. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui em Tiago. Espero que esteja fazendo um pouco de sentido aqui, o que eu estou querendo traduzir. Eu estou indo e vindo aqui, mas a consequência é uma só. Olha só em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Do ângulo, do ponto de vista de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entendeu? Então, aqui tem um ensino no qual nós vamos ter temor, reverência, fé, obediência, vamos dizer assim. Então, olha só, devemos ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Provação da fé. É o teu negócio. Conheço, acredito, entendo, acredito e faço. Ok? Então, eu passei pela provação, aí tem um resultado. Então, olha só. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, onde está o resultado da sabedoria? Entendeu? O temor está nisso aí tudo. É o princípio. Mas tem resultado? Claro que tem resultado. Aqui, olha. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, é como se cada provação da fé tem um resultado, certo? Da sabedoria, na provação da fé, tem um resultado. E a somatória dos resultados fazem com que você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Ok? E o fim da sabedoria. E o resultado da sabedoria, que é o que eu falei a última vez, dei um exemplo lá de Efésios, agora estou mencionando aqui Tiago, certo? No Novo Testamento. Então, a dificuldade, a meu modo de ver, ok? A minha opinião, não entender um ensino de Jesus, entendeu? Porque a gente, eu sou fiel, eu amo a Deus, mas ok, isso aí tá ok, muito bem, é bonito, é geral, mas e quando foi a última vez que você fez isso? Eu digo aquele que fala isso. Qual foi a última vez que eu visitei um irmão doente? Qual foi a última vez que eu preguei o evangelho? Qual foi a última vez que eu convidei o irmão na minha casa sendo hospitaleiro? Qual foi a última vez que eu fui em busca do irmão enfraquecido, tentando resgatar ele
do erro dele, da fraqueza dele, ou no caso do erro, do pecado dele, e assim por diante. Parece que a gente tem dificuldade em especificar. Se eu tiver tempo, eu talvez tenha, eu falo um pouquinho mais sobre o congregar, ok? A reunião. Mas olha só, no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, ué, o temor do Senhor no princípio da sabedoria mas será que eu estou tendo a sabedoria? Está escrito, o versículo está escrito. Eu devo ter, mas eu preciso de sabedoria, de usar isso aí como princípio. Entendeu? Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, tem gente que não tem a sabedoria, entendeu? Porque não tem o temor. E o temor está exatamente explícito na passagem específica. Nesse caso aqui, do 2 ao 4. Entendeu? Então, do 12 em diante, é interessante. Não vou. Deixa eu ver o tempo, ok. Eu acho que eu devo ter tempo aqui. Deixa eu então mencionar aqui um problema. Um problema aqui. Já não é temor. Olha só. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Então, não precisa, tem a ver com o conhecimento. Mas olha no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui não há temor. Por que não há temor? Porque essa pessoa está cobiçando alguma coisa que não está no ensino, na passagem. Ele quer além. Então, não tem temor. Então, não tem sabedoria. Não tem o princípio da sabedoria. Consequentemente, está dizendo que pode levar à morte. Peca e pode levar à morte. Obrigado. Olha a conclusão, então, no versículo 19. Olha só. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o conhecimento. Entender o conhecimento. Olha só. Tardio para falar, tardio para cheirar, porque a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei, medite, analise, veja onde leva, aonde não leva, analisa aquela passagem, aquele ensino de Jesus. Entendeu? Porque aí está a sabedoria. Não é só o conhecimento. Tem que ponderar, tem que acolher, analisar, meditar com mansidão, com humildade, procurando entender aonde leva a sabedoria ali, naquela passagem. Aonde leva a sabedoria. Entendeu? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. É claro, o final da sabedoria é a salvação da alma. Tornai-vos, pois, praticantes, tá vendo? Praticantes. Não é somente ouvir, meditar, acolher, mas também praticar. E não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se aos homens que contemplam com o espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira.
e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, meditação, análise, qual é a sabedoria, qual é o resultado positivo disso? O que seria o resultado negativo se eu não fizesse isso? Mas eu vou pelo amor, é claro. Eu vou pela reverência. Então, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, é claro, persevera na sabedoria, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No que realizar. Mas cada passagem de Cristo, cada ensino de Cristo tem um realizar. Entendeu? Ah, eu amo a Deus. Ah, eu sou fiel. Espera aí. Cadê a prática? Cadê a meditação? O que você quer dizer com isso? Entendeu? Porque a sabedoria, ela está em cada ensino de Jesus. Entendeu? É claro que nós somos batizados, tem sabedoria, salvação dos pecados, entramos no reino de Deus, temos o Espírito Santo, agora estamos no reino celestial, coisa e tal, pronto para caminhar para a vida eterna. Ok, mas é só isso que Jesus ensinou? Lembra o que ele falou aos apóstolos antes de ir embora? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, porque em todas essas coisas há sabedoria. Em cada uma dessas coisas há sabedoria. Por isso que no começo do livro diz provações da fé. Não é uma prova só. Entendeu? Agora, cada aprovação, certo? Sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, se você confirma, preste bem atenção. Quer dizer, eu vou tentar explicar isso que eu quero dizer, né? Não quer dizer que você não está prestando atenção, mas eu vou ver se eu consigo explicar isso que eu quero dizer com isso. Olha só, cada ensino de Jesus requer uma prova de fé. E cada ensino de Jesus na prova de fé resulta numa sabedoria. Ou seja, no fim da sabedoria, assumindo que já estamos no princípio, então tem o resultado final da sabedoria naquele versículo, naquele ensino. Se você confirmar isso, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, se você viu o resultado da sabedoria naquela passagem, e você reconhece que todos os ensinos de Jesus têm sabedoria, você vai ser sábio no outro ensino. E vai ser sábio no outro ensino. Porque você confirmou a sabedoria que existe naquela fé. Consequentemente, a somatória dessas provações, certo? Fará com que você seja perfeito, íntegro e nada deficiente. Mas, novamente, a dificuldade, a meu modo de ver, está exatamente o que é que Jesus pede para mim fazer, ok? Ok. Se fosse na lei de Moisés, seriam aproximadamente 614 leis, ok? Então, eu sei que são 614. Se fosse aqui no cristianismo, seriam 614 provações, certo? Então, eu estou no princípio da sabedoria e eu teria 614 resultados da sabedoria. Mas não é assim, isso é no Velho Testamento. Novo Testamento é outra história.
Os ensinos de Jesus não são 614, certo? Aí é outra história. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui, no tempo que eu tenho, já que eu estou querendo entrar em detalhe, deixa eu entrar em detalhe aqui, tendo a ver com congregar, ok? O que muita gente fala aí na igreja. Olha, talvez seja uma questão de semântica, mas eu não conheço nenhuma passagem que diz que o cristão vai na igreja. Bem, e como falei, talvez seja uma questão de semântica. Não, igreja seria congregar. Não, eu acho que não é. Igreja é o corpo se congregando ou não se congregando. Mas não vamos discutir, ok? Não vamos discutir, não tem problema sobre isso. Deixa eu falar sobre congregar. Ah, eu fui na igreja. Ah, é? Ok. Tá bem geral isso aí. O que você quer dizer com isso? Aí vamos ver os ensinos nos quais há resultado de sabedoria, ok? Que o princípio da sabedoria é o temor. Não, eu vou no congregar, porque eu sei que no congregar vai acontecer muitas coisas, certo? Então eu vou perseverar no congregar. Ok, mas quando a gente congrega, o que a gente faz? Muita gente fala, a gente louva a Deus. Ok, concordo. Mas você poderia ficar na sua casa e louvar a Deus? Ou louvar a Deus é somente quando se congrega? Também quando se congrega. Mas então deve haver outras razões. Olha só, é como eu falei, eu estou viajando um bocadinho aqui. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento na lei, o que ele falou? Amar a Deus com toda a sua força, sua energia, etc, etc, ok? O primeiro. O segundo, igual. O primeiro é amar o próximo como a ti mesmo. Aí está o resumo de toda a lei. Nossa, então é assim, vertical e horizontal, certo? Deus e a Irmandade, e os irmãos, o próximo. Uau, mas se, desde que o Velho Testamento é uma sombra do Novo, então, como é que a gente resumiria o Novo? Amar a Deus com toda a sua força, a sua energia, etc., e amar os irmãos como Cristo nos amou. E aí já estamos em Cristo. Já estamos em Cristo. Mas o que eu devo fazer nesse amor, inclusive, a Deus e aos irmãos? Então, é o tal negócio que precisa ser mais específico, mais detalhado, para a gente colher os resultados da sabedoria em cada ensino. Vamos lá no congregar. No congregar. Uma coisa que a gente faz no congregar é a divulgação da palavra, o aprendizado, né? Crescimento no conhecimento. Aí tem a, a pregação da palavra, aí tem a escola dominical. Tem gente que só quer ir na reunião por causa da ceia, ok? Só por causa da ceia. Mas espera aí, a ceia tem sua sabedoria, ok? Mas o aprender e o ensinar também tem sua sabedoria, é claro. Você vai crescer no conhecimento. A igreja toda está aprendendo ali com professores capacitados, certo? Pregadores capacitados para ensinar. Então já tem a ver com conhecimento. E nós sabemos, o conhecimento, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor está no conhecimento que a gente tem, então ali a gente vai aumentar no temor, porque está aumentando o conhecimento. Ok. Mas a gente não faz só isso. O que mais que a gente faz? A gente também canta.
Ah, estou louvando a Deus. Certo, certo. Não vou verificar as passagens aqui pela falta de tempo. É claro. Mas também não diz admoestando e aconselhando uns aos outros, através de cânticos, salmos, hinos espirituais, louvando a Deus. Então também tem a ver com uma outra sabedoria. Qual é essa outra sabedoria? Aconselhando, admoestando uns aos outros. Então, o irmão, quando eu canto, tem um resultado da sabedoria por causa do temor, de que eu estou ali para cantar, reconhecendo que tem um benefício, uma sabedoria, uma grandiosidade, um resultado, que é exatamente eu estou aconselhando e admoestando meus irmãos através dos cânticos, salmos e hinos espirituais. Duas coisas, né? Duas sabedorias. Duas sabedorias, dois. Nós estamos no mesmo princípio, mas note bem dois resultados diferentes. Tem uma terceira coisa que a gente faz. O que é que a gente faz? A gente ora pela irmandade. A gente ora pela igreja, pela irmandade. É como se todo mundo estivesse orando ali, certo? A gente ora em espírito e entendimento. Ah, temos pedindo para pessoas orar por nós, que é a igreja que está reunida, certo? Deus atende às orações dos fiéis, certo? Então, tem ali também um benefício coletivo como resultado de oração, inclusive, oração tendo a ver com que possamos ter uma boa reunião, um bom congregar, certo? Que possamos aprender bem, ensinar bem, que possamos admoestar bem, aconselhar bem, e possamos sair aconselhados, admoestados, instruídos. A oração também tem a ver com a própria reunião, certo? E é específico a reunião. Mas nós fazemos outra coisa. A ceia. A ceia não é um memorial, não é um anúncio até que Cristo venha, não é uma análise da comunhão que devemos ter. Então tem uma sabedoria. A sabedoria é que se eu participar da ceia corretamente, eu estou fazendo pelo menos três coisas. Eu estou me lembrando da morte de Cristo, e não tô detalhando especificamente, falando de uma maneira um pouco geral. Eu estou anunciando a morte de Cristo até que ele venha, vamos dizer assim, né? Estou também analisando a minha comunhão com relação ao corpo. Será que eu estou agindo bem com relação ao corpo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar com relação ao corpo, na comunhão que eu devo ter no corpo, que é o contexto lá de 1 Coríntios, do 1 Coríntios, inclusive capítulo 11. Então, olha só, tem sabedoria nisso. A sabedoria é o resultado da ceia. Entendeu? Então, eu vou deixar de ir no congregar e deixar de tomar a ceia? Não. Mas não é só isso que nós fazemos. Então, nós oramos, pregamos, cantamos, tomamos a ceia, e nós também, em conjunto, contribuímos, né, para o trabalho da própria igreja na propagação do evangelho. Tem os resultados da oferta. Os resultados positivos, os resultados da sabedoria. E tem mais uma coisa que muita gente, às vezes, não leva em consideração, que é o amor fraternal. O amor fraternal. Imagine só, é a única oportunidade que você tem, é única, de ter amor fraternal com toda a igreja, cada membro da igreja, porque está toda ela reunida. Você abraça o irmão, conversa com o irmão, aperta a mão do irmão,
procura saber como é que o irmão está, se tem algum problema, coisa e tal, né? E assim por diante. Há um grande amor fraternal inigualável. Você não tem como ter o mesmo amor fraternal que você tem no congregar em qualquer outra situação durante a semana. Não há igual. Não há igual. Você pode encontrar o irmão durante a semana, o irmão, e abraçar ele, mas você não encontrou todos os membros da igreja durante a semana, a não ser quando congrega. E quais são os benefícios do amor fraternal? Olha, a meu modo de ver, não há nenhum outro lugar onde há uma confraternização, uma igualdade, um aconchego, uma consideração uns para com os outros do que no amor fraternal. E o amor fraternal do rico para o pobre, pobre para com o rico, o estudado para o não estudado para com o estudado, e o novo para com o velho para com o novo. Às vezes, na reunião, tem muita panelinha, né? No congregar. Tem gente que passa direto por um irmão ou outro para ir conversar com o outro e ei, tem eu aqui também. Às vezes não deu para ver, não deu tempo, coisa e tal, mas você tem praticamente 2 horas para conversar com todo mundo. Para abraçar todo mundo. Para dar um aperto de mão para todo mundo. Não há outra situação igual na semana. Os benefícios do amor fraternal, olha só, tem 100 irmãos, certo? E 99 vão conversar comigo, apertar minha mão, como vai, irmão, coisa e tal, coisa e tal. Olha, isso aí é um apoio inigualável. Tem uma sabedoria nisso aí que não, ela é específica ao congregar. E o amor fraternal no congregar. Então, na verdade, então você vê, são 6 coisas, parece que eu mencionei, né? Vamos lá. Aprendizado, oração, ceia, contribuição, amor fraternal, cânticos. 6. 6. 6 coisas, 6 ensinos específicos nos quais eu tenho o temor do Senhor e, consequentemente, há resultados de sabedoria nas 6 situações. Resultado da sabedoria. E tem irmão que não congrega. Puxa vida! Devia aproveitar essa oportunidade única, inigualável, e congregar. Entendeu? Olha os resultados da sabedoria, até mesmo no congregar. O meu ponto é o seguinte: o princípio da sabedoria, o temor de ser o princípio da sabedoria, mas os ensinos de Jesus são inúmeros. Em cada um devemos ter temor, e em cada um tem os resultados da sabedoria. A somatória faz com que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes. Alguém? O resultado da reunião é uma prévia da eternidade. O resultado é o quê? Da reunião dominical é uma prévia da eternidade, né? Amém, 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 amém.